Corações aqui, corações ali, sejam bem-vindos às conversas com corações aqui, corações ali, sejam bem-vindos às conversas com. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas às Conversas sobre Autismo, podcast da Federação Portuguesa de Autismo, um projeto cofinanciado pelo INR. Esperamos que estas conversas contribuam para informar e sensibilizar o público em geral acerca do espectro do autismo e do papel das associações federadas junto das pessoas com autismo e das respectivas famílias. Esperamos também que este seja um espaço de partilha de informação e de experiências, construindo assim um retrato da realidade de cada associação federada e das pessoas com autismo em Portugal. Hoje, a conversa sobre autismo é com o INR, Instituto Nacional para a Reabilitação, mais concretamente com o Dr. Humberto Santos, presidente do Conselho Diretivo deste Instituto. Antes de mais, muito obrigada por tão prontamente ter aceito o nosso convite e estar aqui hoje à conversa connosco. O principal objetivo deste podcast é informar e sensibilizar a população portuguesa acerca do espectro do autismo, mas também promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo dos direitos e liberdades fundamentais das pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua dignidade. Tendo em conta a missão e o papel fundamental que o INR tem junto das pessoas com deficiência em Portugal e das ONG-PDs, vamos já arrancar com esta conversa, começando pelo início e lhe pedir para apresentar para quem possa não conhecer o Instituto, o INR, e as suas funções neste Instituto. Muito bem. Antes de mais, quero obviamente agradecer o convite que me dirigiram para estar aqui hoje. É com enorme prazer e por isso na altura aceitei de facto este convite. E quero felicitar-vos pela iniciativa, uma iniciativa de veras inovadora, na área do autismo então totalmente inovadora, é a primeira vez que tal se está a verificar, mas também quero-vos dizer que não temos nota de outros eventos semelhantes noutras áreas de deficiência e por isso vocês correm mesmo o risco de ser totalmente inovadores nestas áreas. E por isso deixar-vos aqui este registro de agradecimento pelo vosso trabalho, pela vossa ideia, pela forma inovadora de comunicar nesta área. E é para nós, Instituto Nacional para a Reabilitação, um enorme privilégio estarmos associados a este projeto, embora de uma forma muito específica, que é basicamente um teste de financiamento que certamente poderá ter ajudado, mas não terá, por certo, sido decisivo para que o mesmo sucedesse. O Instituto Nacional para a Reabilitação é um instituto público que está na dependência do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, nomeadamente sobre a tutela da Senhora Secretária de Estado da Inclusão. É um instituto que tem como função coordenar as políticas de inclusão no país, nomeadamente na sua articulação, na articulação que faz com os demais órgãos da administração pública, sejam eles da administração pública central, seja local, e tenta, obviamente, tendo por grande umbrella, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, definir e implementar políticas que não só per si, ou seja, não só o Instituto a fazer esta definição de políticas e a executá-las, mas sim num processo de interação com a demais administração pública. Cada vez mais nós precisamos que outros atores venham a este terreno, porque estamos a falar de questões que têm a ver com a educação, obviamente que têm que ser os nossos colegas de educação a ter um papel decisivo na implementação das políticas e dos programas que existem nesta área. Se estivermos a falar de emprego, obviamente que devem ser os colegas do emprego e da formação profissional. Bem, e agora poderia continuar aqui a desmultiplicar pelas diferentes áreas da administração pública. O que é que nós fazemos? Nós, no fundo, tentamos mantê-los sensibilizados, tanto quanto possível informados, tentamos servir de ponto de ligação entre estes elementos da administração pública, as organizações que trabalham neste território dos direitos das pessoas com deficiência, as próprias pessoas com deficiência, e é nesta perspectiva de interligação, de sermos facilitadores de processos de desenvolvimento social,
que nós nos assumimos no espectro da administração pública, mas com impacto não só na administração pública, mas também junto do setor empregador, junto do movimento associativo, das diferentes ordens profissionais, dos municípios, uma panóplia enorme que todos os dias nos entram pela porta dentro, seja por via postal, por internet, por telefone, por todos os canais que vocês possam imaginar. E em termos de, portanto, já falámos aqui um bocadinho do papel do INR junto das pessoas com deficiência, e para as ONGPDs, isto para quem não está a ouvir que possa não saber o trabalho que é desenvolvido. Nós, ao nível das ONGPDs, é importante recuar ainda um pouco antes, e um pouco antes para nós, o desenvolvimento de políticas e de programas só fazem sentido se estas forem definidas em articulação com as próprias pessoas com deficiência, com as suas organizações representativas. Por isso importa referir que, para nós, as organizações representativas das pessoas com deficiência assumem uma importância extrema naquilo que é a nossa ação, ou seja, tudo aquilo que fazemos deve estar centrado e deve ter como alavanca principal o processo de auscultação e de envolvimento destas organizações. Nós temos um programa de financiamento ao qual vocês candidataram este vosso projeto, temos também um programa de financiamento para o funcionamento de algumas organizações de âmbito genérico, portanto são basicamente organizações de âmbito nacional, têm que obedecer diversos critérios para serem elegíveis para ter esse financiamento de âmbito nacional. Depois temos toda uma articulação em diferentes áreas, vou-vos dar algumas, mas depois isto poderia também ser referido noutras. Nós temos um núcleo de língua gestual portuguesa. Ora, o que é que nós estamos neste momento a fazer? Estamos a fazer exatamente uma coisa, que é reconverter este núcleo de língua gestual portuguesa para um núcleo que seja mais abrangente, uma vez que há outras tipologias de insuficiência de audição que têm que ser igualmente também consideradas e que a língua gestual portuguesa não consegue albergar. Ora, como é que isto está a ser feito? Está a ser feito exatamente com o envolvimento dos diferentes agentes, nomeadamente das diferentes organizações que estão no terreno nesta área. São as associações de surdos, claro que sim, mas são também outras organizações que têm igualmente relevância, têm opinião, têm conhecimento instalado e por isso nós temos que trabalhar com todas estas organizações. Agarro-vos neste exemplo para depois podermos transpor para outras dimensões do nosso trabalho, ou seja, nós tentamos, sempre que estamos em ação de construção, fazê-lo em conjunto com as organizações. Nós sabemos que temos consciência que o financiamento que disponibilizamos, isto é da vida, aqui em Portugal e no mundo, os financiamentos são sempre escassos, os recursos são sempre escassos, mas temos consciência que no decurso do nosso trabalho depois aparecem estas pérolas, como temos aqui, esta que estamos a viver atualmente neste momento aqui, ou seja, produtos e serviços que são de facto brilhantes e que fazem a diferença na vida das pessoas com deficiência. Nós temos aqui sempre orientamos ou tentamos orientar através das áreas prioritárias que anualmente são definidas para os projetos. E o que é que nós pretendemos com isto? Pretendemos que, na verdade, cada vez mais as organizações se canalizem no sentido de trabalhar em prol dos princípios, dos objetivos, do que vem expresso na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Se vocês analisarem com atenção, com detalhe, aquilo que são as nossas áreas prioritárias para os projetos, onde este foi também candidatado, verão que há uma colagem muito direta entre aquilo que é a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, os princípios, os direitos que estão plasmados neste Tratado de Direitos Humanos de âmbito internacional e aquilo que nós depois tentamos fazer aqui no plano nacional. Portanto, em síntese, para nós, as organizações representativas das pessoas com deficiência são de facto o elemento-chave de todo o nosso trabalho, porque é muitas vezes nelas que vamos beber, é com elas que discutimos inicialmente os projetos que queremos desenvolver, porque depois elas têm per si a ligação direta às pessoas com deficiência, às famílias, aos diferentes atores que nos diferentes territórios têm também uma relevância considerável para o nosso trabalho. Não sei se respondi, mas tentei. Perfeitamente. Agora falando um bocadinho mais dos serviços em si, podemos ser
bastante específicos até em cada um deles. Que serviços são prestados pelo INR? Bem, exatamente na senda daquilo que acabei de falar convosco, eu vou começar por vos falar no balcão de inclusão. O balcão de inclusão é um serviço de atendimento especializado que se encontra, é uma rede que nós temos vindo a reforçar de forma significativa e que temos vindo a trabalhar. Antigamente havia uma rede com um outro nome, alteramos para balcões de inclusão em 2017, fizemos todo o processo de reavaliação daquele projeto. Neste momento nós temos o balcão de inclusão que está sediado na sede do Instituto Nacional para a Reabilitação, mas também um balcão em cada centro distrital da Segurança Social, em 103 municípios neste país e ainda um na região autónoma da Madeira. Ora, aquilo que nós pretendemos é criar aqui uma rede muito capilar desta rede de balcões de inclusão, tendo em vista uma maior proximidade dos cidadãos, ou seja, que eles não tenham que se deslocar para fora do seu concelho, que não tenham que ir muitas vezes às sedes de distrito e que onde quer que vão, em qualquer concelho, haja esta rede que é o técnico que está no concelho mais remoto deste país, com uma linha específica que tem para estar em contacto com o INR, possa colocar as perguntas que entender, os pedidos de ajuda que entender, e que os técnicos do INR, neste caso no back-office, o irão ajudar para que aquela pessoa que está a muitos quilómetros de distância de Lisboa tenha exatamente o mesmo tipo de acompanhamento, de informação e de oportunidades. Dizer-vos, e agora nós temos aqui uma preocupação, que é não sermos intrusivos, nomeadamente quer com as autarquias, quer com a Segurança Social. O INR não tem, relativamente a eles, qualquer ascendente, não tem qualquer preponderância. Isto é mesmo uma rede que nós tomamos a iniciativa conjuntamente com a Segurança Social há uns anos atrás, mas que é uma rede que está construída com base no princípio de equidade de tratamento e de relação. Portanto, não há aqui o INR é a estrutura topo e os outros cumprem com as suas indicações. Não é esse o nosso princípio. O nosso princípio é tentamos ser facilitadores também deste processo, tentamos disponibilizar formação, disponibilizar um conjunto de instrumentos que os colegas que estão nos balcões ao longo do país possam de facto ter. Vou-vos dar um exemplo para perceberem exatamente o que é que eu estou a falar. Se chegar a um determinado ponto deste país, uma pessoa com dificuldades auditivas, nós temos condições com prévio pedido desta necessidade, de ter técnicos que a partir da sede do INR, em videoconferência, podem permitir o atendimento de uma pessoa que está num concelho absolutamente indistinto, e o atendimento é feito ali com o técnico do município onde a pessoa se encontra e com os nossos técnicos a partir de Lisboa. Ou seja, aquela questão de e agora como é que nós vamos atender uma pessoa com deficiência auditiva com quem não temos condições de interagir. Portanto, isto é apenas um exemplo daquilo que eu estava a referir, que é disponibilizamos, tanto quanto possível, esta rede, um conjunto de requisitos, de ferramentas para que eles possam também tratar de igual forma como nós fazemos na nossa sede. No nosso caso em concreto, e aqui só posso falar para o Instituto Nacional para a Reabilitação, nós adotamos a partir do ano passado uma nova metodologia de tratamento da informação que nos chega através do balcão, que é só fechamos os dossiês quando temos informação por parte de uma das partes que o assunto está tratado, está resolvido. Ou seja, e isto não é uma crítica à administração pública, é claramente a constatação de um facto. Muitas vezes qualquer um de nós vai à administração pública, tenta tratar de um assunto, dão-lhe a resposta que lhe dão, a pessoa vem-se embora e depois vai tentar resolver com a outra área da administração pública, porque afinal aqueles não eram exatamente as pessoas certas, eram outros, vamos lá agora tratar noutro sítio. E depois, se for preciso, chega a outro sítio e ainda não era bem ali, pronto. O que é que nós fazemos em concreto? O que nós fazemos é, sempre que temos que encaminhar pessoas que nos contactam, nós ficamos a acompanhar os processos. Ou seja, se nós mandamos para uma outra área da administração pública, o que os colegas têm é um registro para onde é que mandaram, quando é que mandaram o processo,
E, de acordo com timings que estão definidos, duas coisas podem acontecer. Ou uma das partes nos dá conhecimento que a situação está resolvida e que o processo é fechado, e uma das partes é o cidadão ou os colegas da administração pública, ou nós vamos à procura, e a nossa primeira procura é perguntar ao cidadão: a sua situação está resolvida, conseguiu fechar o assunto, e ele diz: olha, sim, ótimo, está resolvido, pronto, está fechado. O cidadão diz-nos que não, e nós vamos então, nós diretamente, contactar com os colegas da administração pública e perguntar-lhes exatamente o que é que está a passar relativamente àquela matéria. Isto porque nós temos consciência que não é uma prerrogativa exclusiva para as pessoas com deficiência, muitas vezes, não obter as respostas que pretendem da administração pública, mas nós devemos ser aqui agentes facilitadores do processo de interação das pessoas com deficiência e a administração pública. Este balcão tem vindo a crescer de forma muito substantiva na rede, portanto a rede cada vez está mais densa, embora nós queremos sempre mais e achamos que é possível fazer mais, também é possível melhorar exatamente aquilo que é o atendimento nos diferentes balcões que temos no país, mas é, digamos, que uma solução que se encontrou de atendimento das pessoas com deficiência, das suas famílias, das organizações, do tecido empresarial, da administração pública, que é uma solução de tratamento personalizado muito interessante para todos aqueles que necessitam de recorrer a esta realidade. E mais serviços? Bem, nós depois temos, vocês vão ter que ir sim, facto claro. pedindo, porque depois posso me esquecer, mas dizer-vos que há aqui uma dimensão que é uma dimensão fundamental para aquilo que nós todos, para aquilo que Portugal e o mundo precisam, que é uma nova cultura de cidadania. Nós temos que olhar para esta realidade como uma realidade em que os nossos concidadãos que têm qualquer tipo de deficiência apenas podem ser olhados como que é algo intrínseco à diversidade humana. Todos nós somos diferentes. Alguns somos mais diferentes que outros, mas na verdade somos todos diferentes. E por isso todos temos o direito à felicidade. Todos temos direito à autorrealização, seja lá isso, a felicidade, o que cada um entender que é, seja lá a autorrealização, aquilo que cada um entende que é, mas a verdade é que nós temos que estar em situação de equidade do ponto de vista das oportunidades, no acesso a bens e serviços que nos permita sermos nós a decidir por nós e não outros a decidirem o que é que será o nosso futuro. Ora, e para que tal aconteça, nós precisamos muito de informação, sensibilização e formação. Nós, a propósito da Estratégia Nacional para a Inclusão, vamos desencadear um conjunto muito forte de ações, por exemplo, ao nível da administração pública. Precisamos muito trabalhar esta dimensão, mas o plano de formação do Instituto Nacional para a Reabilitação é um plano que já há alguns anos vem muito dentro desta lógica de tentar capacitar os diferentes agentes na área da inclusão das pessoas com deficiência. Só que até então, numa visão muito endógena. O que é que eu quero dizer com isto? Ou seja, nós a formarmos muito a nós próprios, a formarmos muito aqueles que já hoje estão a trabalhar na área da deficiência. As organizações, as pessoas com deficiência, a administração pública de proximidade relativamente a esta matéria. E nós precisamos que o país passe a olhar para esta realidade em banda larga. Ou seja, quando está a desenhar produtos e serviços, tem que os desenhar na perspectiva daquilo que é a universalidade da diferença, da diversidade humana, para todos. Não interessa se somos altos, somos baixos, somos fortes, somos magros, se temos olhos azuis ou castanhos, o que interessa é que todos, quando na verdade nos dirigimos à administração pública, temos que ser tratados de igual forma. E este trabalho de capacitação, de empoderamento, de disponibilização de ferramentas, inclusive, posso dizer que este é um outro trabalho que nós fazemos, que é trabalhar com a administração pública, no sentido que os seus sites, os seus documentos escritos sejam de facto acessíveis numa perspectiva de leitura fácil, acessíveis numa perspectiva das pessoas que tenham limitação visual, que possam ter de facto suportes que lhes permitam aceder àquela informação,
que sejam acessíveis para aqueles que, eventualmente, por dificuldades de audição, precisem de ter vias alternativas de comunicação. E este é um trabalho que nós estamos a fazer com várias áreas da administração. Aliás, aqui é claramente uma dimensão que nós sentimos que, se mais técnicos tivéssemos, mais projetos estaríamos envolvidos, porque as solicitações são imensas e na verdade, os recursos não permitem irmos tão longe como nós gostaríamos. Depois dizer-vos que, não sendo propriamente um serviço, é um programa que faz toda a diferença. Um modelo de apoio à vida independente. E dizer-vos que eu, antes de estar nas funções que estou atualmente, como eu costumo dizer humoristicamente, que na minha outra vida eu estive muitos anos à frente de organizações na área da deficiência. E quero-vos dizer que no início da década de 90 do século passado, portanto estes cabelos brancos todos não são por mero acaso, já são há alguns anos, e dizer-vos que no início da década de 90 do século passado, quando nós abordávamos, e eu abordei muitas vezes vários governantes deste país sobre a necessidade da vida independente ser uma realidade no nosso país, como era já na altura noutros países nórdicos, nos Estados Unidos também, nós não tínhamos capacidade de comunicação. Porque para haver comunicação tem que haver emissor e receptor e tem que haver um código que seja semelhante, ou seja, que as pessoas consigam entender. E nós falávamos em vida independente e as pessoas não conseguiam perceber exatamente do que é que nós estávamos a falar, porque estávamos num país ainda numa visão muito assistencialista, muito reparadora e não numa perspectiva de autonomia e de uma vida efetivamente ativa, participada. Foi preciso andarmos muitos anos para aqui chegar. Mas eu tenho que vos dizer, estava longe de imaginar que, uma vez, a vida independente chegaria ao nosso país comigo nas funções em que me encontro, mas tenho tido momentos maravilhosos, com depoimentos absolutamente extraordinários de pessoas cujo este projeto piloto ainda, mas que nós esperamos que em breve passe a ser uma realidade, retirando aqui este cunho de projeto piloto e passa a ser um programa efetivo no nosso país, transformou de forma muito significativa, de forma muito positiva, a vida de muitas pessoas. Pessoas que estavam dependentes dos seus pais, que estavam dependentes dos bombeiros, que estavam dependentes de um conjunto, de uma rede que nem sempre muito harmónica, nem sempre muito disponível, em que as pessoas tinham muito que condicionar as suas aspirações, as suas legítimas aspirações, o seu querer, as suas necessidades, às disponibilidades de terceiros. E isso, tendo-se invertido para cerca de 1 milhar de pessoas que neste momento estão nesta situação, é algo que, só ouvido na primeira pessoa, aquilo que é relatado por muitos dos nossos concidadãos que chegaram, que lhes chegou à sua vida o modelo de apoio à vida independente. Pessoas que voltaram a estudar, pessoas que voltaram a trabalhar, pessoas que sentem hoje que são detentores das suas próprias vidas sem ter que estar dependente de terceiros para definir o que é que pode ser, de facto, os seus programas diários. Se vocês me perguntarem, mas o modelo, da forma como está desenhado, resolve todos os problemas? Não. Nem este, nem de certeza o próximo que nós vamos desenhar. Porque há uma coisa que nós sabemos sempre, é que quando acabamos de fazer o desenho de uma medida política, de um projeto, chegamos à conclusão, se começássemos a fazer isto agora, fazíamos totalmente diferente e muito para melhor. Portanto, isto é assim, é da vida. Nós sabemos que começamos a aprender isto na escola quando estamos a fazer os nossos primeiros trabalhos de casa, os nossos primeiros projetos na escola, e depois ao longo da vida isto é sempre assim. O que temos é que saber incorporar conhecimento, o que temos é que saber incorporar experiência, o que temos é que perceber quais são as sensibilidades que temos em presença, no sentido tanto quanto possível, porque depois há aqui uma outra situação. Em qualquer parte do mundo, como eu já referi anteriormente, os recursos são sempre escassos, mesmo nos países ricos. Portanto, porque quanto mais ricos são os países são, mais se pretende, e nos outros países que não são ricos é a mesma situação. Agora, o que nós temos que conseguir é
com os recursos que temos, rentabilizá-los ao máximo em prol da vida das pessoas que dependem deste programa, deste projeto. Na verdade, este é um dos projetos que nos dá imenso gozo, porque tem feito a diferença na vida de muitas pessoas e porque no nosso país é de facto inovador. Dizer-vos que uma outra área... Peço desculpa, faz favor. Peço desculpa de interrompê-lo, porque se calhar era importante para quem nos está a ouvir, que se calhar nunca ouviu falar deste modelo, o que é isto do modelo de apoio à vida independente, de uma forma muito resumida, claro, já falámos aqui um bocadinho, mas pode haver ouvintes que nunca ouviram este termo e é importante também Muito passar bem. essa mensagem. Muito obrigado pela questão. Permite-me, de facto, fazer uma clarificação com mais alguma profundidade. Bem, o modelo de apoio à vida independente está suportado nos centros de apoio à vida independente, que são locais onde as pessoas que necessitem de serem acompanhados no seu dia-a-dia, independentemente das razões que levam a que precisem de ser acompanhados, se possam dirigir e possam manifestar essa sua necessidade, e tem uma equipa que irá trabalhar com eles, o encontrar de assistentes pessoais, que podem ser sempre indicados pelo próprio, ou seja, o próprio tem essa prerrogativa. Só não podem ser familiares. E porquê é que não podem ser familiares? Por uma razão muito simples. Porque a experiência diz-nos que muitas vezes numa relação familiar há uma interação de dependência de uma das partes e que não ajuda ao processo de autonomização que se pretende com este processo. Não temos nada contra as famílias. As famílias serão sempre o suporte de qualquer um de nós. Mas sim para que as pessoas criem também mecanismos de facto, se autonomizarem e não estarem na dependência dos pais. Ora bem, essas pessoas, estes eventuais candidatos a assistentes pessoais são sujeitos a uma formação, e o que é definido entre o CAVI, os Centros de Apoio à Vida Independente, e a pessoa apoiada é qual é o número de horas que precisa por semana, para que atividades é que precisa, qual o número de assistentes pessoais é que lhe pode ser disponibilizado. E aqui temos uma panóplia muito diversificada de necessidades. Temos quem precise de 2 horas para fazer uma determinada atividade e precisamos de quem precise de 24 horas porque toda a sua vida depende de outros. Mas sim, é um projeto que permite moldar muito de acordo com as necessidades de cada um. Como nós imaginamos, qualquer um de nós que estamos em sala, digamos que este é um projeto que também do ponto de vista daquilo que é o nosso olhar relativamente às pessoas com deficiência e às suas famílias, há algumas áreas em que isto é aceite com alguma reserva, porque o que é que se passa? É que passa a existir na vida das pessoas mais um estranho, não é? Ou seja, que até então tinham estado naquele contexto familiar. Era a família, eram os bombeiros, era a organização de pessoas com deficiência, a associação, mas de repente passa a haver ali uma outra pessoa que sabe tanto da vida de nós como as nossas famílias. Pronto. E isto nem sempre é muito bem visto pelo próprio, nem sempre é muito bem visto pelas famílias, portanto, mas tem sido processos muito, 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 muito enriquecedores. Sempre que nós temos promovido eventos no sentido de refletirmos sobre os avanços que este processo, sobre o desenvolvimento que este processo tem tido, aquilo que nos chegam são de facto histórias de vida absolutamente marcantes e que só pode significar que este projeto só tem que ser aprofundado, só tem que ser melhorado, só tem que ser alargado, porque na verdade dignifica e aumenta em muito a qualidade de vida de muitos concidadãos nossos. Porque quando estou a falar de muitos concidadãos nossos, eu não estou só a referir à própria pessoa com deficiência. Há todo um contexto familiar que passa a ter uma outra realidade, uma outra disponibilidade que anteriormente não tinham porque estavam muito conectados com aquele elemento da sua família. Ora, e isso significa, na verdade, que muitas famílias melhoraram imenso com
com este modelo de apoio à vida independente, que esperemos que na próxima edição, no próximo ano, teremos uma nova edição desta realidade, possam existir, tenhamos condições para abrir a muitas mais pessoas este modelo. Se respondi, Perfeito. se querem que acrescente algo, acrescenta, só tenho que dizer quais é as dúvidas. Não, perfeitamente. E agora perguntar sobre outro serviço que o INR dispõe, que é aqui a questão das denúncias de discriminação. Que serviço é este? O que é isto? Em que é que consiste? Muito bem. A Lei 46 de 2006 é uma lei que pune e proíbe a discriminação das pessoas com deficiência ou com risco agravado de saúde. E tem todo um dispositivo que é a própria pessoa, sempre que sente que está a ser discriminado numa determinada área social, seja o emprego, a saúde, os transportes, cultura, o desporto, bem, onde vocês possam imaginar, porque a lei é bastante transversal, a pessoa se sente que está a ser discriminado, não porque apenas é um cidadão, mas porque é um cidadão com deficiência, em razão da sua deficiência, ou da sua doença de risco agravado, deve fazer eco dessa situação. Ou seja, não há varinhas mágicas para mudar a cultura de cidadania no nosso país. Nós, por um lado, temos esta sensibilização, esta formação, que vos falei há pouco, mas há depois também aquilo que é para os incumpridores, para aqueles que, na verdade, nós não conseguimos mobilizar para esta nova cultura de cidadania, pela via da formação, da capacitação, do entendimento da diferença. Certamente que em todas as áreas, e nesta não será diferente, temos que ter também capacidade de sermos assertivos quanto à necessidade de cumprir com a lei. E aí sim, as pessoas podem, na verdade, e devem sempre fazer eco das situações em que se sentem que estão a ser discriminados. Isto pode ser feito de várias formas, mas o que nós fizemos, e é muito importante que vocês tenham colocado esta questão aqui no nosso alinhamento, porque permite, de facto, voltar a falar neste assunto que eu acho que nunca é demais, que é, nós temos no nosso site um questionário que deve ser preenchido, respondida a todas as questões. A situação da descrição da discriminação deve ser tão exaustiva quanto possível para se perceber exatamente em que contexto, de que forma é que essa discriminação aconteceu, e depois aquilo basicamente é o clicar no aceitar, no concluir o processo, e entra nos nossos serviços. Olha o que é que irá acontecer. O que vai acontecer é que imaginem que essa discriminação acontece ao nível de uma loja, de um supermercado, um hipermercado, sei lá, de uma loja. Nós não temos competência, nós, INR, não temos competência para atuar sobre este segmento da sociedade. Mas a ASAI tem. E o que nós fazemos é pegamos naquela queixa e tramitamos para a ASAI. Bem, agora vejam isto ao nível das outras áreas todas, ou seja, se for algo que aconteça ao nível do turismo, algo que aconteça ao nível dos transportes. Portanto, todas as queixas que nos entram ali, o que nós fazemos é, na verdade, remetê-las depois para quem tem competência fiscalizadora, para, junto das entidades, das empresas, dos organismos que estiveram aí uma situação que é a lei da prioridade. Bem, aquilo é uma dimensão que sempre com um crescendo enorme, sempre com muitas questões. Ora, o que se passa é que muitas vezes apenas dizer não foi dada a lei de prioridade é insuficiente, não é? Ou seja, porque depois os técnicos vão trabalhar esta realidade, esta caixa, mas não foi dado quando, aonde, por quem, quer dizer, e muitas vezes há uma tendência natural das pessoas escreverem pouco, darem pouca informação, o que muitas vezes não permite, e há muitos processos que foram arquivados. Vocês podem, depois, oportunamente, se estiverem interessados, ver o relatório que anualmente nós publicamos, o relatório da Lei 46 de 2006, que tem todas as áreas de fiscalização que estão a trabalhar esta questão da não discriminação e vão verificar que há muitas queixas de facto
que acabam por ser arquivadas. Eu quero acreditar numa toada de positivismo que, na verdade, isso acontece porque se chega à conclusão que a situação não caracterizava, de facto, discriminação, ou porque, entretanto, resolveram a questão com a pessoa e a pessoa retirou a queixa. Bem, que se tenha resolvido no sentido positivo. Mas eu continuo a achar, ainda assim, que temos aqui um longo caminho por fazer. Gostava que daqui a uns anos as queixas fossem de nível zero, ou seja, porque as pessoas não sentissem que fossem, na verdade, discriminadas. Mas ainda não é assim. Enquanto não for assim, o apelo é, por favor, sempre que sentirem que estão, de alguma forma, a ser discriminados por serem pessoas com deficiência, não deixem para amanhã o que podem fazer hoje. Evidenciem os seus direitos, reclamem os seus direitos. Os direitos só fazem sentido se forem, de facto, usufruídos por todos nós, independentemente de tudo mais. E esta é uma forma de o fazer. Porque nós podemos, em última análise, até pensar que algumas pessoas estão a praticar um ato de discriminação sem perceber que estão a fazer, não é? Portanto, e se nós nos queixarmos da situação, as entidades, ao atuarem, podem depois levar aquela pessoa, aquele organismo, aquela empresa a perceber, pá, temos que ver isto, porque afinal o que nós estamos a fazer, sem querer, estamos a tratar de forma diferente aquilo que é igual. Portanto, há aqui todo um trabalho também de consciencialização que esta dimensão pode, na verdade, permitir. Muito explícito, não foi, Patrícia? Sim. Agora falando um bocadinho do guia. Existe uma Bíblia, permita-me a expressão. Literalmente uma Bíblia. Uma Bíblia que nós na Federação recomendamos muito, sempre que as pessoas nos enviam pedidos de informação. Sim. E recomendamos muito a leitura. Tentamos esclarecer e recomendamos a leitura sempre. É um link muito partilhado por nós. Que guia é este? Que informações se podem encontrar nesta Bíblia? E qual é a importância para quem? Enfim, falaram aqui um bocadinho do guia prático. Muito bem. Os direitos das pessoas. Dizer-vos, para quem nos estiver a ouvir, que este guia pode ser acedido a partir do site do INR e do portal do Governo. Portanto, estes dois suportes, depois imagino que estarão aí noutros sites das organizações, sim. Mas, pelo menos, nestes dois locais podem, de facto, aceder. O guia prático sobre os direitos das pessoas com deficiência é um guia que tem como objetivo, de uma forma fácil, clara, explicitar aquilo que são os direitos das pessoas com deficiência de forma holística, ou seja, ao longo da sua vida, nos diversos contextos, seja a educação, seja a formação, seja o emprego, seja o desporto, portanto, ter ao longo da vida de uma pessoa o enquadramento normativo, legal que o nosso país disponibiliza. É um documento que está sempre em atualização. Ainda hoje tive a oportunidade de estar a falar com o responsável do INR que tem este projeto em mãos e que me dizia que estavam exatamente a proceder a uma nova atualização do documento, porque está sempre assim nova legislação, porque estão sempre a haver novas questões, mas é como dizia, de facto, aquilo é uma verdadeira Bíblia, porque tem ali toda a informação que se possa imaginar e de forma muito fácil se pode aceder a informação que de outra forma estaria dispersa em múltiplos sites, em múltiplas brochuras, em que a pessoa nunca mais lá chegaria. Nós não somos todos, felizmente, pessoas formadas na área jurídica, porque os jurídicos é que têm mais facilidade de aceder a isso, mas os outros que não são ficariam de facto menos bem tratados. O acesso à informação que nos é necessária no nosso dia-a-dia é um requisito fundamental para aquilo que é o exercício de cidadania, ou seja, pode haver muitos direitos, pode haver muita legislação, mas se nós não soubermos onde ela está, se não soubermos como é que a vamos conseguir concretizar, como é que a vamos objetivar, como é que a vamos utilizar, não vamos servirá de pouco, ela é morta, não tem utilização. Bem, aquele documento é de facto um documento que pretende reverter este olhar, ou seja, pretende que as pessoas, se necessitam, vão lá e de certeza que vão encontrar resposta.
Da nossa parte, é um documento, como disse, está sempre aberto, estamos sempre a melhorar e sempre disponíveis para receber sugestões que possam ainda aprofundar o dito guia prático sobre os direitos das pessoas com deficiência. Já falámos um bocadinho da Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência de 2021-2025. O que é este grande nome? O que é? Quais são os objetivos? E como é que o vamos implementar? Como é que vamos implementar este grande nome que engloba tanta coisa? A Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência é um documento que visa a implementação de um conjunto de ações muito significativas, quase 2 centenas de ações em várias áreas, em 8 eixos fundamentais, que vão da cultura ao desporto, ao emprego, à educação, à saúde. São 8 os eixos. Também dizer-vos que é importante as pessoas saberem, se forem ao site do INR, tem um espaço próprio para esta matéria, e dizer-vos que quem é que está envolvido ou quem é que está corresponsabilizado pela execução, pela concretização. Bem, desde logo a administração pública, como não poderia deixar de ser, mas também as organizações de pessoas com deficiência, mas também as ordens profissionais, mas também muitos municípios. Portanto, há toda uma partilha de responsabilidades na concretização desta estratégia. A estratégia, no fundo, visa sedimentar todo o processo evolutivo que temos tido ao longo dos anos no nosso país e que agora precisamos de consolidar algumas das dimensões de trabalho que temos vindo a desenvolver e que irão fazer a diferença na vida das pessoas com deficiência. Se o processo nos correr bem, nós, em 2025, vamos ter um país garantidamente melhor, com condições totalmente diferentes, mas, sobretudo, com uma interação muito mais profícua entre a administração pública e os privados, entre a administração pública e os cidadãos, porque, digamos que o modus operandi que tem subjacente à concretização da Convenção é de interação. Vocês podem ver que na resolução do Conselho de Ministros que há ações que têm entidades absolutamente, à partida podem parecer desconexas, mas não são. São entidades que têm algo que em interação com outros podem ajudar. A Associação Nacional de Municípios com o INR. Bem, pode parecer que... Mas o que é que eles têm a ver um com o outro? Temos mesmo. Há questões que, na verdade, nos podemos ajudar mutuamente a construir algo que até então não sucedeu. A Convenção, no fundo, sistematiza uma aspiração de um país melhor para todos, sem exceção, e que é, assim, um desafio, um desidrato muito significativo. O INR tem a competência de coordenação, mas não, e gostava de clarificar isto, mas não a responsabilidade de execução da Convenção per si. Há medidas que sim, que são da responsabilidade do INR, mas grande parte daquelas medidas são da responsabilidade de diferentes entidades da administração pública e, como disse, não só, também de outro tipo de organismos. Este é mais um apelo, é mais um repto, é mais uma mobilização da sociedade em geral para a concretização de algo que deve fazer parte da diferença no futuro do nosso país relativamente ao cotidiano das pessoas com deficiência e das suas famílias. Mudando radicalmente de assunto, como é que é o dia-a-dia do presidente do INR? Isso não estava no guia. Isso não estava no guia. É o dia-a-dia de alguém que está com responsabilidades num organismo público como é o INR, o Instituto Nacional, e que, na verdade, felizmente que hoje posso estar aqui convosco, felizmente que hoje de manhã consegui estar num outro evento público, felizmente que, digamos, começamos a arejar para o lado de fora das 4 paredes onde tivemos enclausurados durante 2 anos,
porque não era só o problema de estarmos enclausurados, é que estávamos enclausurados e enclausurados com a cabeça dentro do computador durante 12, 13 horas em reuniões consecutivas e em eventos consecutivos. Pelo menos agora meti-me no carro, fiz alguns quilómetros para aqui chegar, pensei em várias coisas, fui-me, digamos, inspirante para estar aqui hoje convosco. Caso contrário, é de facto um trabalho muito exigente do ponto de vista físico e emocional, porque estes lugares, que são aqueles lugares que nós nunca estamos à espera que cheguemos lá, porque eu vou-vos ser muito franco, nunca fez parte das minhas aspirações pessoais estar no lugar em que estava hoje, aliás, porque eu, como já vos disse, fiz parte das organizações da sociedade civil enquanto voluntário. Portanto, eu sou funcionário público, mas sou funcionário público e fazia, em regime de voluntariado, o meu trabalho, fiz em diversas organizações. A última em que estive foi no Comitê Paralímpico, onde, quando tive a oportunidade de criar o Comitê Paralímpico com outras pessoas e mantive, de facto, a presidência do Comitê Paralímpico durante 2 anos, durante 2 ciclos, até que depois me foi feito o convite para vir para aqui. Eu tinha como expectativa que, à medida que a idade fosse avançando, eu ia sendo libertado da atividade profissional. E o que me aconteceu é que aumenta a idade e aumenta o trabalho, que é uma coisa que não é muito compaginável. Mas dizer-vos que sim, é de facto algo muito exigente, mas é também algo muito desafiante, tem sido um processo extraordinário. Estes 2 últimos anos não foram particularmente fáceis. Nós tivemos que encontrar respostas para múltiplas questões, desde colocar as pessoas em teletrabalho, de ver como é que o balcão de inclusão não deixava as pessoas sem informação, como é que as pessoas que estavam a ser apoiadas por uma AVI não deixavam de ser apoiadas e como é que mantínhamos toda aquela estrutura a funcionar. Portanto, tivemos desafios que jamais uma vez eu poderia imaginar quando aceitei o convite para vir para estas funções. O que vos posso dizer é que não me queixo, porque quem corre por gosto não cansa. Exatamente, isso mesmo. Mas é um desafio constante, é um desafio diário, sempre com o sentimento que, quando chegamos ao final do dia, que fizemos imensas coisas, mas tínhamos muitas outras para fazer. A minha lista de tarefas diária é uma coisa terrível, é um verdadeiro pesadelo, porque entre aquilo que fica estabelecido no início do dia para fazer e aquilo que muitas vezes se consegue fazer, é uma diferença abissal. Podem dizer, isso é desorganização. Ok, para quem não vive dentro daquelas 4 paredes, admito que pense assim. Para quem está dentro das 4 paredes, sabe bem que nós, na administração pública e não é no Instituto Nacional para a Reabilitação, funcionamos muito em reação. Não tanto em ação, infelizmente, mas muito em reação. Neste caso, em reação face a solicitações exógenas, ou seja, aparecem-nos coisas urgentes que venham do governo ou venham dos cidadãos e que nós, na verdade, temos que dar no nosso tempo. Por isso, eu vou tentando compensar isto com algumas atividades que começam muito cedo, porque eu sei a que horas é que entro no instituto, mas não sei exatamente a que horas é que acaba o meu dia, porque o que acontece muitas vezes é que nós fechamos de facto as instalações às 8, depois vamos para casa e depois começamos aquilo que eu digo às minhas colegas, que é o turno da noite. E muitas vezes estamos os meus colegas a trabalhar naturalmente, em articulação uns com os outros. Portanto, é um desafio permanente. É um desafio permanente trabalhar neste tipo de funções. Mas eu acho que vale a pena, vale muito a pena. Nós estamos a trabalhar numa administração pública, no caso do INR, de fundamento humanista. É um projeto de fundamento humanista. Nós estamos a trabalhar para as pessoas, nós estamos a trabalhar para construir, de facto, condições para que as pessoas tenham muito melhores condições de vida, tenham, de facto, muito mais oportunidades. E não obstante, às vezes nos sentirmos exauridos, por razões óbvias, porque não somos máquinas, mas no dia seguinte, quando acordamos, percebemos, vamos lá, vamos de novo, vamos continuar e fazê-lo tanto quanto possível com o melhor que temos de nós e aquilo que melhor o Instituto Nacional tem, de facto, são as pessoas que lá trabalham,
são aquelas pessoas que dão o que podem e muitas vezes o que não podem, em torno de um projeto de fundamento humanista, como acabei de referir, que sempre muito centrado nas pessoas. Nós sabemos que temos uma administração pública que nem sempre se sente muito reconhecida, que nem sempre tem as melhores ferramentas, mas ainda assim, digamos que eu, enquanto responsável máximo para aquele Instituto, não tenho particulares razões de queixa, porque acho que temos tido uma equipa que não somos todos iguais, não temos todos o mesmo tipo de desenvolvimento, não estamos todos com a mesma atenção, mas do ponto de vista global é de facto uma prestação bastante interessante. Eu diria mesmo que no meu caso tem sido um privilégio. Eu, quando estava fora, quando estava nas organizações de sociedade civil, era um crítico do INR, e isso tem que ser dito, e as pessoas sabem que sim, é conhecido, a minha cara nas televisões, a minha cara na comunicação social escrita, portanto tive sempre essa posição de ser porta-voz de uma organização que não era propriamente uma organização fácil, e estar do lado lá, dá para perceber, de facto, o que se passa dentro daquela casa, o que aquelas pessoas fazem para conseguir ir ao encontro das necessidades. Se o conseguem ou não, pois isto já muitas vezes não depende apenas só deles. Eu acho que este desafio, que eu só não consegui recusar, porque foi tipo, não fazia parte dos meus princípios, estar numa posição de crítica permanente, e quando me estavam a dizer anda cá ajudar, anda cá fazer, traz a tua experiência, e eu dizer não, mas eu sou bom é para estar na crítica e não para fazer. Bem, dizer que sim, é um desafio todos os dias, às vezes é de facto um desafio muito significativo, mas que estamos profundamente empenhados em continuar a fazer o trabalho que, no fundo, a ajudar a tutela a concretizar projetos como o MAVI, agora o PRR, N projetos que temos vindo a desenvolver e que nós esperamos muito que façam a diferença na vida de todos nós, sem exceção. E por falar sobre desafio, quais têm sido os maiores desafios enquanto presidente do Conselho Diretivo do INR? Exatamente, colocar aquela equipa a trabalhar de uma forma objetivada, centrada naquilo que é a razão porque é que ali vamos todos os dias. Porque nós, todos os dias, entramos na mesma porta, à mesma hora, e alguns saíram à mesma hora, porque não é sempre assim, mas alguns poderem sair de facto à mesma hora, porque alguns de nós saímos quase porque o porteiro nos mete na rua, mas pronto. Mas para, no fundo, sermos felizes neste nosso cotidiano, é preciso estarmos centrados naquilo que é a importância daquele instituto. E aquilo que nós temos tentado fazer com as pessoas, e este tem sido o desafio, investir nas pessoas, investir criando uma nova cultura organizacional, tentando que as pessoas percebam porque é que ali estamos, e o que é que estão os colegas do lado a fazer, os colegas do lado perceberem o que é que aquela pessoa, aquele colega está a fazer, portanto haver um processo de partilha de informação interna, também de capacitação no sentido de dar novas ferramentas. Tem sido feito um grande investimento nas pessoas, e este tem sido um dos principais desafios que nós temos encarado, que este Conselho Diretivo tem encarado. Para quê? Porque pessoas em melhores condições dão melhores respostas. Pessoas felizes transportam felicidade para os outros. E nós queremos muito, e esta é uma expressão que eu utilizei no primeiro dia que cheguei ao INR, quando pela primeira vez me dirigi aos meus colegas, que lhes disse que queria muito que eles fossem felizes, porque da felicidade deles ia depender a felicidade de todos os outros que não estavam dentro daquelas instalações. E não lhes disse isto por força das circunstâncias ou porque era um discurso de início de chegada a um instituto. É porque acredito de facto, é assim que me revejo, é assim que eu olho para mim e é assim que eu tenho tentado mobilizar todos aqueles com quem tenho o enorme privilégio de trabalhar ao longo destes quase 6 anos,
naquele instituto, sendo que não estamos a falar, como é óbvio, no mar de rosas, em que nem tudo nos corre bem, nem tudo nos corre como nós queremos. E muitas vezes, nomeadamente sem desprimor para ninguém, mas a minha característica de ser também uma das pessoas com deficiência deste país e de ter estado do outro lado e de perceber o que se sente do outro lado, leva a que, se calhar por vezes, acabo por ser muito enfático com as equipas do INR, no sentido de nos colocarmos de um lado do outro. Ou seja, e é esta situação de criarmos uma cultura interna que nos leva a colocar no lugar do outro e a perceber exatamente a importância do nosso trabalho para... É muito fácil, e digo-vos isto com a experiência de 40 anos de funcionário público, é muito fácil nós termos uma atividade de termos o dedo lá no relógio ponto métrico às 9 da manhã, depois ao meio-dia e meio, e fazermos aquilo como podíamos fazer outra coisa qualquer. Ora, tem sido exatamente daí que eu tenho tentado retirar a equipa, que é de um ato meramente rotineiro, em que temos que ir ali porque é dali que, quando chega ao final do mês, nós vamos ser ressarcidos com um determinado montante. A ideia que eu tenho tentado transmitir é que nós vamos ali para fazer a diferença, para criar pequenas precisidades, pequenos momentos, pequenos projetos que vão ter um impacto na vida das pessoas, dos outros, e se nós vimos os outros felizes, a sorrir, a sentirem que as suas vidas estão a melhorar, com certeza que nós também nos vamos sentir muito melhor. Portanto, dizer-vos, e em síntese, que este tem sido um dos grandes objetivos, que é criar condições para que as pessoas que ali trabalham se sintam bem, se sintam motivadas, se sintam objetivadas e se sintam que fazem a diferença no seu dia-a-dia profissional, e que essa diferença lhes permite serem felizes. Mais perguntas, Patrícia? Nenhumas. Não preparaste mais nenhuma pergunta para hoje? Não. A Patrícia preparou uma, mas que fez aqui toda a diferença. Faz sempre. Este momento da pergunta ou das perguntas da Patrícia é sempre, normalmente são sempre as mais difíceis, que deixam sempre os convidados de ups! Exatamente. E ela muito orgulhosa porque coloca uma pergunta difícil. É mesmo, não estava no guião. mas sim, é importante percebermos se quem está nestes organismos, de facto, qual é o posicionamento que tem. Se é um posicionamento meramente formal, como vocês já devem ter reparado. Eu tenho muita dificuldade no registro formal, gosto muito de me sentir bem onde quer que esteja, e ali também. E por isso, no início houve ali, digamos, alguma estranheza, mas aquela estranheza que é no início estranha-se, depois entranha-se. Portanto, e a equipa hoje já trabalha com alguma naturalidade a minha informalidade. Mas, sim, eu acho que onde quer que estejamos, o que é mesmo importante para todos nós, são as pessoas. É a maior riqueza que nós temos em qualquer organização, seja ela pública, privada, seja o que for, são as pessoas. E nós podemos estar preocupados com a criação de riqueza do ponto de vista material, de patrimonial, mas tudo isto, se as pessoas não forem felizes, se as pessoas não se sentirem bem, se as pessoas não... Esqueçam, porque mais tarde ou mais cedo a coisa não vai correr bem. Por último, para quem nos está a ouvir e queira esclarecer uma dúvida mais específica, pedir informações acerca de um assunto específico, onde é que se deve dirigir? Quem deve te contactar? Que meios? Através de que meios? Podem sempre fazer através do endereço eletrónico do Balcão de Inclusão, dos telefones que eu não sei de cabeça, mas que depois vocês com certeza que irão facultar essa informação através de uma forma expedita aqui, exatamente. E basicamente e fundamentalmente estes são os canais. Podem ser atendidos presencialmente. Quem quer ter um atendimento presencial é possível também fazê-lo. Há uns tempos atrás tinha que ser com prévia marcação, agora já não é necessário, mas gostava, e aproveitando esta oportunidade, sempre de referir que
Depende muito do sítio onde a pessoa se encontra, porque eu acho que já não há necessidade de nós sairmos do meio algures de um concelho do Alentejo para vir a Lisboa para ter este atendimento, mesmo que ele seja telefónico, porque é muito possível haver várias autarquias ali na zona de residência da pessoa que possam ajudar. E a relação de proximidade permite uma maior percepção do contexto, ou seja, permite saber que recursos é que estão disponíveis, que entidades é que podem ajudar para resolver aquela situação em concreto. Os nossos técnicos a partir de Lisboa terão muito mais dificuldades. Mas sim, em síntese, é claramente o e-mail, é claramente o telefone e, se preferirem, obviamente, sempre o atendimento presencial. Dr. Humberto, muito obrigada. Foi um prazer. Foi ótimo poder conversar consigo, acho que foi muito, muito esclarecedor. Talvez tenhamos que dizer que esta foi a última conversa sobre autismo, pelo menos numa primeira temporada. Pode ser que no futuro consigamos gravar uma segunda temporada e por aí fora. Portanto, muito obrigada por fecharmos com chave de ouro. Para quem nos está a ouvir, se gostaram desta conversa, partilhem nas vossas redes sociais para chegarmos ainda a mais pessoas. Deem-nos o vosso feedback, é muito importante para nós. Podem fazê-lo através das nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. Ativem o sininho no Spotify e no YouTube para receberem as notificações sempre que sair um novo episódio e, claro, visitem o nosso site, subscrevam a nossa newsletter para se manterem a par das nossas notícias e das notícias das nossas associações federadas. Muito obrigada por nos ouvirem e encontramos-nos numa próxima conversa sobre autismo. Corações aqui, corações ali, sejam bem-vindos às conversas com corações aqui, corações ali, sejam bem-vindos às conversas com Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal.